Oi, 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 meu povo, oi, 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 minha povo, meus amores e minhas amoras. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha no seu melhor horário. Aqui quem vos fala é a Tite de vocês, Carla Lacerda. A Tite é ó, do dedinho da sorte, que quando pegamos esse projeto 40 dias atrás, 35 dias, não me recordo, mas faz pouco tempo, nós fizemos essa proposta desse batidão e a vocês que abraçaram essa proposta, muito obrigada. Nós não somos dotados do saber, mas o que a gente domina e a gente está aqui, ó, com vocês, pegando vocês pela mão até essa tão sonhada efetivação. E pelo amor de Deus, aí, ó, depois que vocês tomarem posse, que receberem o din-din, ó, do primeiro salário como efetivos, efetivados, me chamem para o churras, por favor. O churras é merecido, porque eu sei do sacrifício de vocês. Tudo bem, eu sei que vocês estão aí, ó, porque sabem que ser efetivo é segurança, minha gente, segurança financeira, segurança de autonomia profissional, tudo bom? Então, assim, depois que vocês se efetivarem, é merecida uma festa, vocês têm mérito, vocês merecem uma linda e maravilhosa festa. Eu já falei, vocês se deem um presente caro, uma viagem à Europa, um carro zero, aquele apartamento que você precisa tanto comprar e não tem condição, porque fica nessa insegurança aí, essa insegurança profissional, tá bom? E não se esqueçam de abraçar a causinha que nós temos aí, tá bom, gente? Eu estou precisando aí, ó, de 16 jogos de xadrez. Me dê aí, por favor, abre o coraçãozinho aí de vocês, tá bom? A Tite, ó, a Tite aqui, ó, tá na precisância. Sem mais delongas, vamos lá com um dos nossos últimos quesitos aí do conteúdo programático que foi pedido para vocês. Qual seja currículo e cultura. Gente, o conteúdo programático desse concurso foi bem específico. Ele não quer só currículo, ele quer também o currículo atrelado à cultura, tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Opa, antes disso, por favor, eu não sou dotada de saber, nós não temos saberes. Tem colegas minhas aí que eu converso, elas são bibliotecas ambulantes. Tem colegas aí que têm tanto saber, tanta prática, que você fica assim, ó, de onde saiu tanto saber. Então, assim, o que nós não dominamos aqui, por favor, minha gente, coloca lá no grupinho lá, fala, pro, eu acho que por aí está errado. Se a gente não tiver a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, quem a gente é nesse universo, né? Então, assim, eu quero agradecer aos colegas que estão aí empenhados em resolver as questões e colocando aí os pontos que consideramos falhos e os pontos que não estão corretos, e aí a gente vai se aprimorando nessa caminhada, tá, gente? Tá todo mundo aqui na mesma barca, com o mesmo objetivo, qual seja passar no concurso público. E é esse o nosso objetivo, e a gente não vai parar enquanto todos nós alcançarmos êxito em todas as nossas propostas, tudo bom? Dito isso, sem mais delongas, vamos lá para o currículo e cultura, no sentido da educação, no sentido do chão da escola. Por favor, esse conteúdo aqui, ele é específico não só para o concurso de Taboão da Serra, mas todas as secretarias de educação que intentam os concursos aí para ensino fundamental, ensino médio, os concursos aí para professor, tudo bem? Essa aula será dividida em duas, tá, minha gente? A primeira parte dessa aula nós vamos colocar a questão cultural atrelada ao currículo, e na segunda parte dessa aula nós abordaremos somente as questões do currículo, ok? Aí eu ajeitando aqui a coluna para poder seguir, que a Sapucaí é grande e o tempo é curto, né não? Então vamos lá. Currículo e cultura.
Currículo e cultura, gente, lá no chão da escola, são dois termos, são dois temas que estão intimamente interligados. Eles são elementos essenciais do processo ensino-aprendizagem. Por quê? Porque nós temos a concepção de que o nosso aluno, que o foco principal, o ator principal desse teatro é o nosso aluno. Nós estamos ali pelo aluno, a merendeira está ali pelo aluno, a direção está pelo aluno. Toda a sociedade naquele contexto está voltada para o aluno. O nosso aluno é o nosso objetivo principal. E esse aluno, ele não vem com uma tábula rasa a ser preenchido ali na escola. Ele vem imbuído de várias manifestações culturais, manifestações sociais, ele vem repleto de saberes, e esses saberes eles vão ser manifestados ali na escola. E respeitar esses saberes é o princípio básico de todo professor e de toda escola que se pretende como uma escola inclusiva. É importantíssimo que toda manifestação didática, pedagógica, o projeto político pedagógico que nós abordamos aqui, que tudo isso seja voltado para o respeito às culturas subjacentes desse aluno. Tudo bem? Esse aluno ele não é uma tábua rasa, ou uma tábua rasa que significa a mesma coisa. Ele vem repleto de culturas, de saberes. Nós temos um aluno na nossa escola que ele é venezuelano, ele traz consigo tanta bagagem cultural e essa cultura que ele traz, ele manifesta ali junto aos coleguinhas, junto ali no pátio e se transforma tudo isso numa riqueza imensurável ali na escola. Tudo bem? E nesse sentido, o que que nós entendemos aqui como currículo alinhado a essa bagagem cultural? Currículo aqui, gravem isso, que todas as provas, que eu já fiz e vejo, cobra exatamente como eu escrevi aqui, tá? Ó, pegar aqui no mouse, ó, currículo é a base da prática pedagógica, que define os conteúdos, as atividades e as competências a serem desenvolvidas. O currículo, ele é relevante para a produção da cultura escolar, mas pode ser influenciado por interesses particulares e políticos. Tudo bem? Gravem isso aqui, que várias provas sobre currículo, quando eles pedem a descrição do currículo, cai exatamente do que está escrito aqui, tá bom, minha gente? E a cultura escolar? O que que é isso? A cultura escolar, gente, ela é composta pela interação entre os programas, currículos, normas, legislações e a ação dos autores envolvidos no desenvolvimento desses programas. Tudo bem? A cultura escolar, ela vai ser composta por todos esses elementos que eu acabei de citar aqui. Quais sejam os programas, os currículos, a legislação, as ações que existem ali dentro da escola. Por exemplo, a nossa escola, essa semana, está desenvolvendo o programa das nações, ou seja, cada sala de aula vai representar uma nação e ali vai trazer o máximo de informações daquela nação. O grupo que eu estou inserida é o grupo do México, e aí as professoras fizeram pesquisas, a bandeira, a cultura, a alimentação, como aquele povo se manifesta culturalmente, tudo isso vai ser trazido para o chão da escola, para ali, para a nossa sala de aula, tudo bem? Então, tudo isso forma a cultura escolar. E a cultura escolar, novamente repisando, ela é formada por atores, quais sejam esses atores? Família, professor, gestor, aluno, os discursos, as linguagens, as instituições que vão ali estar inseridas, enfim, tudo isso forma-se a praxis da cultura escolar.
A cultura, ela é elemento essencial no processo do ensino-aprendizagem. E a escola, ela tem que incorporar essa cultura no seu contexto, senão deixa de ser escola. Não existe razão de existir. Se não houver essa, como se diz, essa abertura para a inserção das diversas culturas que os nossos alunos trazem, não há razão para existir essa escola. Tudo bem? Essa cultura ela tem que ser inserida no currículo, nos projetos, ou seja, em todas as atividades pedagógicas. E outra coisa importante aqui, minha gente, é que a discussão das diversidades culturais aqui na escola, elas vão permitir que os nossos alunos, eles possam aplicar todos esses conhecimentos que eles estão obtendo, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Olha que coisa mais maravilhosa. Qual é a relação entre o currículo e a cultura? Já dito, né? O currículo e cultura estão intimamente relacionados. A cultura como elemento de articulação dos conteúdos curriculares. Aqui nós vamos um pouquinho pela história, vamos aqui pela etimologia da palavra cultura, enfim, vamos fazer uma abordagem ampla para depois chegarmos na conclusão dessa aula, tudo bem? O significado da palavra cultura, ele varia ao longo do tempo. Aqui pelo século XV, a cultura estava ligada ao cultivo da terra, tudo bem? Ao cultivo não só aqui da terra, né, mas o cultivo de elementos para a sobrevivência do ser humano, que aqui vem agricultura, piscicultura, suinocultura, enfim. E já pelo século XVI, a noção de cultura ela já começa a se extrapolar para a mente humana na qual vai tendo a especificação como o cultivo da mente. E aqui, somente algumas pessoas, de pessoas assim, de classes mais elevadas, elas poderiam ter acesso ou ser considerada uma pessoa culta nesse momento aqui do século XVI, tudo bem? A partir do momento que, pelo século XV, deixa de lado a concepção de cultura, é o cultivo das ações para a sobrevivência humana, já que no século XVI, a palavra cultura, né, na sua etimologia, ela parte para o cultivo da mente. E aí vão ser consideradas pessoas cultas aquelas que têm algum elevado padrão social. Tudo bem? Já no século XVIII, já começa se materializar o caráter classista da cultura. E aí as pessoas têm a concepção de que somente as civilizações europeias seriam pessoas refinadas ou cultas. E aí, nesse sentido, as elites é que elas são as elites sociais, as elites, né, são associadas à cultura, que são consideradas pessoas cultas, aí elas começam a ver que a cultura ela é associada às artes, à noção de classe social. Sou de determinada classe, sou de determinada família. E aí a cultura ela passa a ser correspondente à apreciação das artes, quais sejam da música, da literatura, do cinema, do teatro, enfim. Voltando, no século XV, quando a gente fala séculos, assim, gente, não é uma data exata, mas é mais ou menos um momento específico. Aqui, pelo século XV, a cultura é relacionada ao cultivo de ações para a sobrevivência, tudo bem? A cultura da terra, a cultura, enfim, a piscicultura, a cultura dos alimentos, a cultura da sobrevivência, aí vem a cultura. Pelo século XVI, existe também a concepção de cultura da mente. E a partir daí, as pessoas que têm um elevado nível social começam a ser consideradas pessoas cultas, tudo bem?
E já pelo século XVIII já começa a existir um caráter classista dessa cultura. Esse caráter classista dessa cultura começa a cristalizar-se, a tomar uma forma mais contundente, mais materialista, se materializar, tudo bem? E somente essas culturas elas são atribuídas às civilizações europeias, que ali naquele momento eles eram consideradas as mais refinadas e as mais cultas. E nesse sentido, a cultura é atribuída às elites que se concebem como seres culturais associado às artes, à leitura, à literatura, à apreciação dessas artes, tudo bem? E aí, a questão é: existe vestígio dessa concepção de cultura no nosso currículo? Sim ou não? Ok? Aqui eu me arvoro a dizer que, nesse momento, talvez ainda tenha herança dessa concepção de cultura em que a pessoa só é considerada culta quando ela tem acesso ou quando ela tem determinada apreciação às artes. E não é por aí. Outra questão que se faz é: existe vestígios dessa concepção nos currículos escolares? Ou nos textos que se referem aos currículos. Então, isso é muito delicado, porque no início dessa aula nós já dissemos claramente que a concepção de cultura está intimamente ligada ao currículo e ela se refere também às culturas que são intimamente interiorizadas pelos nossos alunos. Então, trazer que o currículo, certos autores, não sabemos, que o currículo possa conceber que a cultura seja somente aquilo que é atribuído às artes, à literatura, na minha simples opinião, está por um caminho equivocado, tudo bem? Querendo ser aqui diplomática. Aqui, voltando no final do século XX, já passamos pelo século XV, XVI, XVIII, estamos aqui no século XX. E aqui existe a adoção de uma visão antropológica da palavra cultura, porque antropológica é relacionada ao homem. E aqui, nesse sentido, ela confere a essa palavra diversos modos de vida, valores, significados que podem ser compartilhados por diversos grupos sociais, por diversas nações, diversos grupos étnicos, e períodos culturais, períodos históricos. Existem as culturas regionais, as culturas de gênero, as culturas de gerações. Lá no interior da Bahia existem famílias que eles cultivam, famílias, eles cultivam a cultura do que eu acho maravilhoso, samba de couro. Ali eles reúnem as pessoas ali daquelas famílias e eles, durante a noite, eles vão tocando samba de couro e cantando os reisados, os folguedos ali daquele espaço regional. Gente, eu nunca vi tanta riqueza na minha vida, entendeu? Então, as culturas regionais, as culturas de gerações, culturas de gêneros, culturas religiosas, elas enfatizam os significados compartilhados por grupos. Ou seja, os conteúdos culturais, eles representam realidades e visões de mundos que são adotadas por todos os grupos. Tudo bem? Aqui ele difere da concepção anterior, que existe uma dimensão simbólica ali, né? Dizendo que a cultura é somente voltada para as artes, para pessoas que apreciam as artes, apreciam a filosofia. Não é. A cultura, minha gente, é toda a manifestação de um povo. Gravem isso aí, tudo bom? E aqui nesse sentido, de que o currículo, de que a cultura é toda essa manifestação de um povo, é que vai existir um movimento de o que para o como. O que é a cultura
fica deixado de lado para como é a cultura. Tudo bem? E essas, só um pouquinho. Essas concepções aqui, elas podem estar corretas, e com certeza elas estão no sentido correto, de maneira que elas vão incorporar não só discussões, mas os conhecimentos escolares, os valores que regem o convívio social para a formação de sujeitos éticos e sobre as transformações que esses sujeitos vão realizar ao longo do seu processo educativo. Eu digo isso, do estado de qual eu venho, que é o Espírito Santo, é uma diferença cultural de São Paulo gigantesca. Eu aqui, graças a Deus, eu fui muito bem recebida aqui no estado de São Paulo, mas eu tive sim dificuldade cultural, dificuldade climática. A minha forma de falar foi totalmente recebida assim, com estranheza por alguns grupos aos quais frequentei. Enfim, mas está tudo de boa, porque quanto mais mistura, no meu entender, quanto mais misturado, quanto mais hegemônicos os grupos sociais se formarem, mais riqueza todo mundo vai ter e mais as pessoas vão ganhar com isso, tá bom? E aqui, quando se entende um currículo como conjunto dessas práticas, por meio das quais elas ganham significados, essas práticas elas começam a ser produzidas e compartilhadas por esse grupo. E aí a cultura vai evidenciar-se no respeito, no acolhimento dessas manifestações e no acolhimento desses estudantes. Gente, é tão importante uma pessoa ser acolhida e respeitada na sua cultura. Por exemplo, na minha cultura, na cultura capixaba, existe a questão da alimentação, que nós comemos, é a alimentação muito voltada para o peixe, para os frutos do mar. E aí nós chegamos aqui, tudo totalmente diferente, essa miscelânea que é aqui em São Paulo. Se eu não fosse, se as pessoas não me abrigassem, eu não ficaria aqui. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou que eu não duraria. Ai, desculpem. A pessoa te virou para mim e falou que eu não duraria 2 meses. Ó, já vai fazer um ano que eu estou aqui em São Paulo, né? E assim, o Espírito Santo é um estado pequeno, extremamente pequeno, todo mundo se conhece. E aqui todo mundo é estranho. Eu falei, não, não é possível, eu tenho que ser amiga de todo mundo. Eu tenho que fazer por onde eu consiga manifestar a minha cultura, ser aceita e absorver o que esse estado de São Paulo tem para passar para mim. Está sendo uma riqueza muito grande e eu agradeço imensamente a todos vocês por isso, tá bom? Então, essa aula aqui sobre cultura é maravilhosa e nós vamos marcar lá, ó, a letra certinha, porque vocês vão sair daqui, ó, tinindo sobre esse assunto, tá bom? Para concluir esse slide, olha, esses significados, esses signos que eu acabei de falar, eles, quando compartilhados, eles têm um significado grandiosíssimo na relação das ciências, das humanidades, enfim, tudo, porque aí eles vão poder se expressar nas artes e na concepção da cultura local. Olha que coisa mais linda. E aqui, se entendermos o currículo como um conjunto de práticas que produzem significados, ele pode ser concebido pelas escolhas entre as possibilidades existentes dentro da cultura local. O currículo, gente, ele pode ser um espaço em que se concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados sobre o que é o social e o que é o político. E é por meio do currículo que certos grupos sociais, especialmente os dominantes, eles expressam suas visões de mundo, seu projeto social e sua verdade. Porém, depois dessa aula, nós vamos ver que a cultura ela pode sim ser um instrumento de luta, porque uma vez que nós temos a consciência de que é através do currículo que existe a materialização da dominação de mundo, da dominação do que se considera como verdade, através dessa concepção e dessa consciência,
Nós, enquanto seres educadores que somos, nós vamos agora conceber a cultura como meio de transformação desse próprio currículo, no sentido de que esse currículo seja efetivamente um currículo agregador, um currículo incluso, não um currículo segregador, um currículo excluso, um currículo de exclusão. Tudo bem? E aqui, o currículo representa um conjunto de práticas que vão propiciar a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social. E aí eles vão contribuir intensamente para a construção da identidade social e cultural dos nossos alunos. Olha, eu estou tão empolgada que eu até bati aqui, viu? O currículo é, por consequência, um dispositivo que pode ser e vai ser, sim, de grande efeito no processo de construção da identidade dos nossos estudantes. Então, gente, é aqui evidente que existe uma grande simbiose, um grande alinhamento existente entre o currículo e a cultura. Um dentro da escola não pode ser concebido sem o outro ou vice-versa. Tudo bem? E aqui eu deixo esse parágrafo aqui. Importa que as nossas escolas elas não fechem as suas portas para a manifestação cultural dos nossos alunos. E essas manifestações culturais, elas, se associadas à cultura popular, mais maravilhoso ainda, porque somente assim haverá uma efetiva contribuição para que os saberes e valores familiares e sociais, culturais ali daqueles estudantes, que esses saberes e valores eles sejam valorizados e incluídos nessa nova concepção de sociedade que se revela. Tudo bem? E aqui eu acabo a parte sobre currículo e cultura e já já nós voltamos para a concepção de currículo. Tudo bem? Bisu no coração, já voltamos.